Bom dia. Bom dia. Saudamos todos os presentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia Sagrada Família. Além do que trazemos em nossos corações, essa missa será celebrada pelas seguintes intenções: pela alma de Isaura Celevo Neves e de Pedro Leite, 7º dia de seus falecimentos. Em ação de graças pelo aniversário de Marcela Lopes Toledo e também pelo aniversário dos dizimistas Décio Bueno Pião Júnior, Emerson Martins de Barros, Theo Tolentino Ribas Guimarães. Hoje, dia 30, a igreja celebra a festa de Santo André, apóstolo. André seguiu o Cordeiro de Deus, apresentado por João Batista. Com seu irmão Pedro, foi convidado a tornar-se pescador de gente. Fez parte do grupo dos 12 apóstolos. A celebração de sua festa nos encoraja a sermos autênticos evangelizadores. Iniciemos cantando. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe um galo vai cantar seu canto, o sol no céu vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, que já vem perto o dia do Senhor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a
a vinda do seu Senhor. Junto ao mar da Galileia, viu o Senhor 2 irmãos, Pedro e André, que pescavam, e os chamou: vinde comigo, eu os farei de hoje em diante pescadores de homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos celebrando hoje, então, a festa de Santo André, apóstolo, né? Também ele foi chamado junto com seu irmão e disseram sim, prontamente, sem reserva, sem limites, né? Nosso Senhor não tem medidas, né? E não tem tempo, é atemporal, né? Eterno. E eles foram prontos. Vamos pedir perdão das vezes que nós deixamos para depois, vamos pensar, vamos decidir e acabamos esquecendo das opções tão bonitas, daquelas que Jesus nos propõe. Possamos ter a graça, através de Santo André, de como os apóstolos em geral, sermos prontos na resposta. Aquele irmão, aquela situação precisa do meu sim naquele momento, não depois. Com humildade e confiança, confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduzam de alegria da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Rezemos ainda de modo particular pela saúde, por aqueles que trabalham com a saúde. Nós vemos que perplexidade estão os cientistas, os médicos, né? Com essa novidade do vírus que se apresenta sempre criativo na sua ação. E por aquelas entidades que crescem, que serão sempre com essa intenção reta de atingir o bem, né? Sobretudo da saúde, e não só da saúde física, mas propiciem a formação, a recuperação da integridade de filhos de Deus. De modo particular, eu sempre lembro da ProSaúde, que tenho mais contato, e que nesse final de ano também tem feito tanta atuação, além daquela que é específica da saúde, na coleta e distribuição de material, de higiene, de alimentação para os mais carentes, em vários lugares, também ali em São Paulo, na Praça da Sé, na Cracolândia, e tantos outros grupos que existem também aqui entre nós, né? Aliança da Misericórdia, e já tem mais outros 2 grupos de pessoas que se dedicam, ou se entregam, dizem um sim pronto, deixando muitas vezes outras realidades que já viveram para se dedicar aos de rua, né? Eu celebro toda semana no sítio da Aliança da Misericórdia, onde ficam uns 30 acolhidos. Mas aqui no centro já tem outra casa também, e ontem me pediram para pregar retiro para uma outra fazenda, também uns 20 quilômetros daqui, para grupo assim, que não tem para onde ir. E pessoas boas, né? Ajudam, colocam, situam, dizem o seu sim. Peçamos a graça de termos essa disponibilidade. Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: não quão belos são os pés dos que anunciam o bem, mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu te ensinarei a pescar gente. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me,
e eu o farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Então, nesse tempo de advento, tempo de preparação, tempo de oração, tempo de abertura do coração, né? De preparação intensa para que seja verdadeira a vinda do Senhor, né? É uma vinda que não é uma visitinha, né? Deus não é aquele que faz visitas, Ele faz morada. Ele veio para transformar a história, né? Ele veio trazer a salvação, o Messias prometido desde do Éden, desde do paraíso, quando Adão e Eva saíram para a própria escolha, né? Deus respeitou esse credo, mas prometeu o Salvador. Então era algo que o povo hebreu sabia que Deus era a presença e ia salvar esse povo, que vivia para lá e para cá, entre altos e baixos, né? Traindo o amor de Deus e por isso sendo, às vezes, até escravizado. Eles esperavam essa transformação com o Messias, que iria dar força, iria dar um nome, uma potência, né, ao povo de Deus, que no fundo teria capacidade de dominar a terra. Essa era a mentalidade deles. Tão intensa nessa mentalidade humana de poder, que não conseguiram reconhecer o Messias quando ele veio, né? Porque ele veio trazer valores que não passam, valores do reino que não é deste mundo, valores eternos, né? E nasceu uma criança frágil, né? Valorizando a vida humana, quis nascer de uma mulher, Nossa Senhora, e cresceu uma vida simples, né? Um pai carpinteiro. E quando jovem, vivendo a mensagem do pai, foi autêntico em dizer as coisas, né? Em superar aqueles padrões sociais que discriminavam as pessoas em todo sentido, né? Distância dos pecadores, distância dos pobres, distância até sanitária dos leprosos, distância dos pecadores, né? Como se fosse uma elite de perfeitos. Deus sabe, né? Mas eles se consideravam, cumpriam as leis, faziam os seus jejuns, davam o seu dízimo, pagavam as contas, etc., né? Achavam que tinham direito da salvação, eram os bons, né? E Jesus passa por cima disso, nós sabemos através dos relatos, né? Ele, para estar perto de pescador e conversar e chamar, né? Ele não estava nas reuniões de elite dos doutores da lei, né? Ele sabia sim que chegar perto do leproso havia riscos, né? Mas ele foi lá perto, tocou, curou, né? Sentou na fonte com a pecadora, né? Salvou uma pecadora pública da lei que mandava apedrejar. Estavam cumprindo a lei. Ele fez cair as pedras. Quem nunca pecou, ela não pecou sozinha, atire a primeira pedra, né? Fez ver a essência, né? O ridículo das aparências. E depois, sempre, em todas as parábolas, em tantas, né? Ele sempre criticou a hipocrisia. Aliás, desde o Antigo Testamento, Deus sempre se insurgiu da inverdade, né? Da falsidade, da duplicidade. Esse povo me louva com os lábios, mas tem distante de mim o coração. E Jesus continuou nessa linha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então isso, em primeiro lugar, nos salva, nós sermos nós mesmos e entendermos que Ele traz a mensagem de salvação, mas aquela que nós precisamos, né? E Ele quer que mereçamos, por bondade dEle, que vem não só para salvar aquele grupinho que se julga privilegiado e santo, mas para salvar a todos. Ele quer que todos se salvem, quer que se converta e se salve, né? Não quer castigar, né? E a nossa mentalidade humana, às vezes, utiliza até a doutrina, né? Fazendo a justiça do olho por olho, né? Tanto que nós não nos escandalizamos tanto ou ficamos menos chocados quando alguém que participa da organização do mal, né?
no tráfico de drogas ou como ladrão, etc., leva um tiro e é morto, né? Alguns até explicitam isso, né? Limpou a área, um a menos para agredir a sociedade, assim por diante, né? É uma lei do olho por olho. Nós não entendemos quando uma pessoa santa, simples, boa, né, sofre consequências, né, de um acidente, de uma injustiça, de uma perseguição, né, de um câncer. E aí é que Santo Agostinho vai nos ajudar a entender, né? O justo sofre também. Nós não estamos livres do sofrimento. Jesus não esteve livre, né? Por que o justo sofre? Por que Jesus sofreu? Porque ele ama os pecadores. Ele assumiu as consequências do nosso pecado. Ele não fugiu da raia, né? Ele veio para ser irmão de todos e mostrar que tem um caminho melhor, que veio trazer a salvação, que é possível, com os dons que Deus nos deu, fazermos as nossas escolhas, né? E isso, na história, nós sabemos, a igreja que é santa e pecadora, porque é composta de cada um de nós, enquanto nos santificamos e não nos convertemos e não somos prontos a dizer o nosso sim, né, nós estamos atrasando o processo, né? E a igreja como santa, o mal, o demônio, né, as forças do mal não prevalecerão, mas atacarão sempre e serão mais ou menos presença na medida dos nossos pecados, né? Então devemos aprender também a ter esperança, otimismo, a nos perdoar, a confiar na misericórdia de Deus e seguir o exemplo dele. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Nós preferimos fazer barreira, né? E não aproximar, nos distanciarmos, né? Numa defesa infantil, né? Que corre a saia da mãe quando se machuca e só lembra nessas horas, né? Ou que vem rezar bastante, vem pedir quando está em apuros de alguma situação pessoal ou familiar. Mas acontece com tantas pessoas do mundo, nós não nos sensibilizamos tanto, né? Então essa lei do amor que pode enfraquecer até dentro da própria igreja, né? E nós sabemos ela como humana, na história, quantos erros, quantos escândalos, e mesmo nós estamos assistindo, e o Papa Francisco não tem medo de enfrentar, ele, aliás, já começou com Bento XVI, né? A enfrentar para que haja purificação e a santidade seja uma realidade, não uma aparência, né? Da fala e dos documentos, mas da vida, né? Papa Francisco, lá na Praça de São Pedro, diante da realidade que se encontra, moradores de rua, como na Praça da Sé, dá uma resposta e se ocupa, e fez um bispo polonês, que hoje é cardeal, a sujar a mão, a entrar perto daquela turma e organizar comida, lugar para tomar banho, trocar de roupa, né? E então eu via muitos leigos que se aproximavam, já que às vezes não conseguiam chegar perto do Papa, né? Via gente também lá vestido de bispo. Oh, mas o nosso Papa, que bonito. Ele não faz isso para ser bonito, ele faz isso porque é exemplo para todos nós. Nós também devemos fazer. Nós também devemos fazer. E graças a Deus a igreja tem se movido, se não na sua autonomia e liberdade, pelos fatos que dizem forte, né? A pandemia, por exemplo, é uma fala forte. Nós temos que saber ler. Domingo passei em Aparecida. De manhã foi a Aliança da Misericórdia. Vários moradores de rua foram a pé, né? Mais de 100. Fizeram um grupo bonito. Também os que os acompanham foram lá. E eu celebrei a missa das 10. Depois fiquei para o retiro dos leitores da Basílica, à tarde. Encerramos com a missa das 6. Mas então eu dizia para os leitores, né? Alguns acham, até os seminaristas, quando recebiam esse ministério, diziam, oh, mas eu sei ler desde os 7 anos de idade, agora eu vou receber um ministério para ler, né? Mas não é só ler para você entender o que ler, precisa proclamar e tudo isso, né? Mas não é só ler o que está escrito, é ler os fatos com o coração de Deus, ler com o olhar de Deus, ser santo para poder entender os fatos. Então, o arcebispo de Porto Alegre escreveu um livrinho, 60 pontos positivos da pandemia. Olha que otimista, né? Olha que olhar criativo, amoroso, que nós devemos saber tirar proveito das coisas, né? E não só olhar com interesse ou com condenação, pronta, rápida, né? Superficial. Então, ler, ser leitor,
é interpretar os fatos, é saber ler Deus com os olhos de Deus. Então precisamos nos purificar sempre, né? Para sermos também intérpretes dos fatos, né? Animar otimistamente, dar esperança. Somos presenças de esperança no mundo que não acaba aqui, mesmo que seja desgraça e bomba e pandemia. Nós temos o depois que é muito mais completo, né? E perene. Então, que o exemplo de Santo André, que é assim, de um trabalho normal, né, de subsistência, larga e segue. Quanta fé, quanta esperança, quanto otimismo, né, para fazer esse gesto e seguir Jesus. Que nós que temos tantos elementos, tantas provas desse amor de Deus, tenhamos um pouco mais, né, de desprendimento, de prontidão em segui-lo nos seus exemplos, nos seus ensinamentos. E assim o nosso coração estará preparado, aberto, para acolher Jesus que nasce neste Natal. Quando foi o nascimento oficial, não teve lugar para ele nascer. Que não aconteça, né? Que ele não tenha espaço também no nosso coração. Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para continuar sua missão, nossa comunidade precisa de sua ajuda generosa. Você pode contribuir conosco, utilizando o Pix ou o QR Code, que estão fixados nas extremidades dos bancos ou que aparece na tela desta transmissão. Que Deus recompense seu gesto de doação. Pão e vinho nós trazemos com alegria ao altar. Bendito seja o Senhor, bendito seja para sempre. Amém. Corpo e sangue do Cordeiro sobre a mesa florirão. Bendito seja o Senhor, bendito seja para sempre. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Possam agradar-vos, ó Deus, estas oferendas que vos apresentamos na festa de Santo André, a fim de que, sendo aceitas por vós, nos comuniquem a vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e cheio de bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom César e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos que chamastes deste mundo a vossa presença, de modo particular, Isaura Celeste Neves e Pedro Leite, no 7º dia de falecimento, e também Florinda Oliveira, aniversário de morte. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santo André, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos confiantes a oração que Jesus mesmo um dia nos quis ensinar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem põe nele a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
dia Jesus falou: observai, tomai cuidado, preparai-vos, pois não sabeis em que dia o Senhor virá. À tarde e à meia-noite, de madrugada amanhecendo, o que vos digo, digo a todos: vigiai, ficai atentos. Abre o coração e preparai vosso caminho com alegria, porque Jesus que vai chegar é o Messias. Abre o coração e preparai vosso caminho com alegria, porque Jesus que vai chegar é o Messias. Um dia o Senhor falou pelo profeta Isaías: eis que envio meu mensageiro, voz que no deserto grita, preparai e endireitai o caminho do Senhor. Foi assim que João Batista, um batismo ele pregou. Abre o coração e preparai vosso caminho com alegria, porque Jesus que vai chegar é o Messias. Abre o coração e preparai vosso caminho com alegria, porque Jesus que vai chegar é o Messias. Oremos. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazei que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu, a exemplo de Santo André, e caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta, ao povo que caiu socorre, exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura.
saudando com seu ave.